Algumas pessoas têm dito assim: pastor, Débora, no Antigo Testamento, a profetisa do livro de Juízes, ela não foi juíza de Israel, ela não era uma líder da nação de Israel. Meus irmãos, levantar como objeção ao que nós estamos dizendo o caso de Débora é muita falta de profundidade bíblica. Porque Débora, ela era uma profetisa, uma juíza. Os profetas, os juízes, eles não eram líderes da nação. Se você ler lá no final do livro de Juízes, nos últimos versículos, você vai ver que a Bíblia diz assim, que naquela época, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, porque não havia rei em Israel. Diz lá que cada um andava pelo seu próprio caminho, fazendo o que parecia bem aos seus olhos, porque não havia rei em Israel. Ora, o juiz, a profetisa, não exerciam autoridade sobre o povo. Débora ficava num local e o povo ia lá para consultá-la, para ouvir dela uma orientação vinda de Deus. Mas ela não governava a nação. Como na época do Antigo Testamento, os profetas não governavam. Profeta Isaías, profeta Jeremias, nenhum destes homens governavam Israel. Quem governava Israel era o rei. Eles apenas transmitiam alguma palavra que Deus lhes concedia. Da mesma forma, nós vemos no Novo Testamento mulheres que profetizavam, como, por exemplo, as filhas do evangelista Filipe. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala de mulheres que profetizavam e oravam na congregação. Ter o dom de profecia, a mulher pode falar, ela pode falar, pregar, ela pode pregar. Agora, ela não pode exercer ensino com autoridade, ela não pode exercer a liderança da igreja. Então, meus irmãos, Débora não era rainha. Débora era uma juíza, uma profetisa, alguém que transmitia alguma coisa que Deus lhe concedia, mas ela não exercia sobre o povo de Israel governo. Aliás, quem governava mesmo, se é que a gente pode dizer que governava, porque não era bem isso, naquela época era Baraque. Tanto é que quando a Bíblia menciona os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, não menciona Débora como herói da fé daquela época, e sim Baraque, porque Baraque era o general daquele tempo. Tanto é que quando ele foi conversar com Débora, e Débora disse a palavra do Senhor a ele para que ele fosse guerrear, ele disse: se tu não fores comigo, eu não vou. Ele impôs condições a Débora. Se Débora governar sobre ele, ele não iria impor a Débora condições. Mas ele disse: eu só vou se tu fores comigo. Exatamente porque ele exercia autoridade naquele tempo mais até do que Débora, embora também ele não fosse rei sobre Israel naquele tempo. Portanto, o caso de Débora não vem a provar nada, porque Débora não era rainha de Israel. Não havia rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não havia governo humano naquele tempo. Não havia rei. Débora era apenas uma mulher que profetizava. Como muitas irmãs hoje podem profetizar na igreja e dar à igreja alguma coisa que Deus lhe tem concedido, mas isso não quer dizer que elas estarão governando a igreja ou exercendo ensino com autoridade, estabelecendo os padrões doutrinários da igreja local.